Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui para nossa aula ao vivo de imersão profissional, cuidado com a higienização, conforto, ambiência e manutenção dos animais. Professora, estou com a professora Bruna. Boa noite, professora. Boa noite, Pablo. Boa noite, alunos. Professora, chegou, né, a nossa aula ao vivo, né, nossa primeira e a única aula dessa disciplina, né, professora? Isso, depois de 3 aulinhas gravadas, agora uma aula ao vivo para a gente conseguir interagir um pouquinho mais. Isso mesmo. Bom, pessoal, essa disciplina ela tem um modelo diferente, ela tem as aulas conceituais que a professora Bruna gravou e está disponível para vocês lá no ambiente da disciplina, além das atividades, mapa e atividade de estudo que compõem a nota dessa disciplina. A professora gravou vídeo explicando essas atividades e estão postados na sala do café. Assistam esses vídeos para realizar essas atividades, porque ela compõe quase na totalidade da nota da disciplina, né, professora? Isso mesmo. Pessoal, essa aula a professora vai abrir para vocês, quem que estiver ao vivo aqui com ela, conversar com ela, quem tiver dúvidas para perguntar para ela, mas ela vai começar a falar de uns assuntos e deixa no finalzinho para quem quiser perguntar, abrir perguntas, né, professora? Isso mesmo. Professora, pode subir seus slides, fazendo um favor? Pronto, já Isso. conseguem assistir aí a minha tela? Dá para ver, professora. Boa aula. Qualquer coisa me chama que eu volto aqui no ao vivo com você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Pablo. Então, boa noite, alunos. Primeiramente, gostaria de me apresentar para vocês, apesar da gente já ter as aulas conceituais, né? Nosso primeiro contato mais pessoal agora. Meu nome é Bruna, sou zootecnista, formada pela Universidade Estadual de Maringá e também possuo mestrado e doutorado em produção animal. Nessa aula ao vivo, a gente vai falar de tudo um pouquinho que a gente já comentou nas aulas gravadas sobre essa imersão profissional. Então, a gente vai falar dos cuidados de higienização, conforto, ambiência e manejo dos animais. As metas de aprendizagem dessa aula são reconhecer os fundamentos da higienização e biosseguridade, compreendendo sua importância para a saúde e o bem-estar animal, analisar os fatores que influenciam o conforto e a ambiência animal, identificando barreiras e também propondo estratégias para garantir as 5 liberdades nos diversos ambientes de manejo, aplicar conceitos de manejo humanitário e comunicação homem-animal com base em princípios éticos, técnicos e legais, promovendo práticas seguras, eficientes e respeitosas. E, por último, refletir criticamente sobre o papel da rotina de manejo no cuidado multiespécies, reconhecendo sua influência no bem-estar físico, comportamental e emocional dos animais. E para iniciar essa aula, eu trouxe algumas questões, algumas perguntas que nos levam a refletir melhor sobre o assunto. Então, primeiro, será que a rotina, a pressa e até mesmo a falta de observação fazem com que maus tratos aconteçam sem que percebamos? É uma questão um pouco polêmica, mas na realidade acontece, né? Às vezes na pressa, na rotina, seja tanto quando a gente pensa em animais pets, os animais que a gente tem na nossa casa, um cachorro, um gato, um coelho, hamster, né? Ou quando a gente pensa também na criação animal, né? Na produção animal que ocorre lá nas fazendas, na granja, quando a gente pensa em zoológico, a gente sabe que todo mundo tem uma rotina corrida, em casa nós temos uma rotina corrida, no trabalho, né? Caso vocês também sejam profissionais que trabalham, que tenham esse contato com os animais, numa fazenda, no zoológico, numa clínica veterinária, a rotina às vezes é corrida e alguns detalhes podem passar desapercebidos nesses momentos de correria. E quando a gente ainda não tem um olhar técnico treinado, é aí que a gente deixa também de observar algumas situações que, se houver essa falta de atenção, infelizmente pode ser considerado maus tratos aos animais. E por que tantos protocolos ainda não são seguidos, mesmo sendo obrigatórios? Nós sabemos que existem leis
existem normativas sobre o cuidado dos animais, sobre o bem-estar dos animais, tanto legislações aqui nacionais quanto internacionais, e a gente, na prática, acaba observando situações que não atendem essas normativas, que não seguem essas diretrizes. E por que será que, com mesmo tantos protocolos, com tantas regras bem estabelecidas, o bem-estar animal, na prática, ainda é um problema? O que nos leva à nossa terceira questão aqui. O que será que é mais difícil? A gente mudar a ambiência, a gente entende por ambiência, a percepção que o animal tem do ambiente onde ele está inserido. Então, a ambiência vai englobar todas as condições daquele ambiente, a temperatura do ambiente, a ventilação do ambiente, o conforto térmico, a oferta de alimento, de água, tudo que compõe o ambiente resulta numa ambiência que pode ser positiva ou negativa para aquele animal que ali está inserido. E o que é mais difícil? A gente mudar a ambiência, então mudar ali o espaço físico onde esse animal está inserido e adaptar para que esse ambiente seja o ideal para aquela espécie em particular? Ou será que é mais difícil mudar a cultura de manejo das pessoas que lidam com os animais? Bom, eu particularmente acredito que é muito mais difícil a gente mudar a cultura de manejo das pessoas que lidam com os animais. Quando a gente precisa mudar a ambiência, é claro que também existem alguns fatores, como fatores financeiros. Às vezes, naquele momento, não é possível fazer um investimento de alto valor para mudar, alterar aquele ambiente onde o animal já está inserido. O ideal é que antes de inserir o animal no ambiente, a gente já construa, já planeja aquele ambiente direcionado para o animal que eu vou receber. Mas, quando isso não é feito, então existe essa limitação financeira, muitas das vezes, de mudar o ambiente. Mas o ambiente, a ambiência, a gente ainda, às vezes, com pouco recurso e muita criatividade, a gente ainda consegue fazer pequenas adaptações que podem ser simples, mas eficientes em atender a necessidade daquele animal. Agora, quando a gente pensa em mudar a cultura de manejo das pessoas que lidam com os animais, aí já é um pouco mais difícil, porque a gente entende que algumas pessoas têm uma maior facilidade em lidar com os animais, algumas pessoas têm mais paciência, mais empatia, né? E quando a gente fala de bem-estar, a gente lembra muito da empatia, de se colocar no lugar daquele animal e entender o que ele está passando, o que ele está sentindo. E tem outras pessoas que não têm esse sentido aguçado, né, para essas situações. Então, muitas das vezes, a gente treinar um colaborador, a gente ensiná-lo a forma correta de fazer um processo, um manejo, pode ser muito mais difícil do que adaptar aquela ambiência, aquele ambiente onde o animal está inserido. Então, essa aula é uma aula para a gente ligar os pontos de todos os conceitos que nós já vimos antes. Vamos começar aqui falando da higienização, de alguns princípios de higienização animal. Esse conceito é importante a gente lembrar que existe uma diferença muito clara entre limpeza e desinfecção. A limpeza seria mais aquele processo físico de remoção da sujeira, aquela sujeira mais grossa mesmo do ambiente. Então, a limpeza a gente faz com uma vassoura, com uma pá, a gente consegue recolher ali resíduos, folhas, poeira, resto de alimento que tem naquele ambiente. Isso tudo a gente pode considerar limpeza. Agora, quando a gente fala desinfecção, a desinfecção já seria remover os micro-organismos presentes ali naquele ambiente. E esse nível de limpeza e desinfecção vai mudar também conforme o ambiente que a gente está lidando. Quando a gente fala de uma clínica veterinária, por exemplo, é um ambiente onde a limpeza e a desinfecção precisa ser feita de forma impecável. É um ambiente onde frequentam animais doentes, animais contaminados com algum tipo de bactéria, algum fungo, vírus, diferentes patógenos estão presentes no ambiente da clínica veterinária, assim como a gente também pode receber ali pacientes, animais,
com nenhum tipo de infecção, com nenhum patógeno, às vezes por uma consulta de rotina, às vezes por uma vacinação. Então, existe um processo rigoroso que deve ser feito para evitar a transmissão de patógenos de um animal para o outro. Quando a gente já pensa numa limpeza e desinfecção do ambiente, tanto de produção animal numa fazenda quanto num zoológico, a gente já sabe que esse nível de desinfecção não vai ser tão prioritário quanto lá na clínica veterinária. Mesmo assim, é importante a gente manter ali um certo nível de limpeza e desinfecção para evitar contaminações. Só que também essa ideia de que fazendas não possuem não são tão rigorosas quanto a limpeza e a higienização do ambiente, já é algo que hoje em dia a gente pode considerar que é uma realidade apenas para produções mais extensivas ou produções de subsistência. Quando a gente pensa em produções mais intensivas, a limpeza, a desinfecção, a higiene do ambiente da fazenda, quando a gente fala de aves ali dentro de um galpão de aves, por exemplo, né, existe todo um rigor, toda uma série de regras que devem ser seguidas para evitar a transferência de patógenos, às vezes de uma fazenda para outra fazenda, tá? Então já é, hoje em dia também, um processo bem rigoroso em muitas fazendas e muitos zoológicos que a gente tem aqui no nosso país. A limpeza e a desinfecção pode ser feita, então, por métodos físicos e químicos. Físicos seria varrer com uma vassoura, retirar os resíduos com uma pá, com um rodinho. E químico é quando a gente utiliza algum produto químico para fazer essa higienização, algum sanitizante. A gente precisa sempre lembrar da importância de não misturar diferentes produtos químicos, seguir ali o manual, né, o fabricante está sugerindo, a forma de uso desse produto, e não fazer misturas, porque quando a gente mistura ali uma água sanitária com um detergente, com outras substâncias, a gente pode ter reações químicas que geram gases, e esses gases são tóxicos tanto para os animais do ambiente, quanto para os colaboradores, as pessoas que ali estão trabalhando. Então, temos que ter esse cuidado. Essa rotina de higienização precisa ser estabelecida, a gente precisa que haja uma rotina, dias certos, marcados, onde será feita limpeza, onde será feita desinfecção, e ela vai mudar de acordo com o contexto, como eu falei para vocês, dependendo do ambiente, a gente pode ter uma necessidade de fazer uma higienização com uma maior frequência, ou não. Cada caso tem que ser avaliado de forma particular. E lembrando sempre, gente, que a higiene é a base para a saúde do animal. Então, é impossível a gente manter animais saudáveis em um ambiente com sujidade, com acúmulo de fezes, com acúmulo de restos de alimentos que não foram ingeridos. Quando o alimento fica ali exposto há muito tempo, a gente sabe que começa um processo de degradação e é impossível que a gente consiga promover a saúde do animal em um ambiente como esse. Agora vamos pensar um pouquinho na higiene, em particular, para cada grupo de animais. Quando a gente fala de pets, a gente lembra muito de higiene como um banho do animal, né? Tem muitos tutores que pagam pacotes, que fazem banhos aí de forma periódica. Já sabemos também que muitas espécies animais não aceitam um banho tão frequente, não é benéfico para o animal, a gente acaba removendo também barreiras de proteção, mas o banho pode ser mais indicado para casos particulares. Então, alguns animais, dependendo da sua condição, ainda mais se está passando por um tratamento, a presença ali de fungos ou de algum ácaro no pelo que está causando queda desse pelo do animal, é possível que o banho seja mais benéfico e funcione também como parte do tratamento. Limpeza do canil, do ambiente onde esse animal fica instalado, da área de lazer onde o animal tem acesso, limpeza de comedouro, de bebedouros, brinquedos e camas. Muitas das vezes a gente acaba negligenciando aqui a limpeza dos brinquedos dos animais. Então, brinquedos é algo muito importante. Quando o animal tem brinquedo de pelúcia que pode ser lavado, deve ser lavado, e uma atenção para os brinquedos de borracha, aqueles brinquedos que possuem apitos, que tem ali um orifício, um furo no brinquedo, por onde pode entrar água
a água contaminada, e se depois ele não for limpo de forma adequada, a gente pode também ter um crescimento de micro-organismos por dentro desse brinquedo, que a gente não consegue ver na parte externa, mas que o animal, ao ter ali esse contato direto com a boca no brinquedo, também pode se contaminar, pode ser uma fonte de doença para o animal. Lembrando que todos os produtos que nós utilizamos, tanto para pets como para os demais animais, devem ser produtos de baixa toxicidade. Hoje em dia a gente tem aí no mercado uma grande quantidade de produtos disponíveis, produtos pet-friendly, que a gente consegue utilizar sem causar nenhum mal para o animal. E principalmente alguns animais de raças que são raças de genética muito selecionada, que já possuem aí uma tendência a apresentar dermatite atópica e outros problemas desse tipo, é preferível fazer a utilização desses produtos específicos para não correr o risco de gerar uma alergia ou algum problema maior nesses animais. Já quando a gente pensa em higienização para animais de produção, a gente tem que lembrar de higienização de baias, currais. A gente também pensa aqui na instalação em si do animal. Então, dependendo da espécie do animal, eu posso ter um tipo de instalação que seja mais adequada. Eu posso pensar aqui no formato da fezes desse animal. Quando eu penso em bovinos, eu sei que bovinos possuem uma fezes mais pastosa, quase líquida, né? E quando eu penso em caprinos e ovinos, eu lembro de animais que possuem fezes no formato de síbalas, que são aquelas bolinhas, né? Síbalas é o nome técnico para esse formato das fezes de caprinos e ovinos. Então, caprinos e ovinos, por exemplo, se eles estão numa instalação como um aprisco de piso elevado ripado, eu consigo fazer a limpeza das baias com um maior intervalo, né, com não tanta frequência, porque no piso elevado ripado, as síbalas acabam escorrendo, escoando por esse espaço que existe no piso, e o ambiente acaba ficando mais limpo por mais tempo. Agora, quando eu já aloco caprinos e ovinos em uma baia de chão batido, né, ou um chão pavimentado, eu sei que o acúmulo de fezes vai ser muito maior. Então, a frequência com que eu preciso que um colaborador se desloque essa baia e faça a remoção dessas fezes é muito maior. Outra coisa que a gente costuma considerar assim, o maior problema na questão de higienização, quando a gente fala de animais de produção, é a limpeza de bebedouros. Infelizmente, é muito difícil em uma fazenda a gente estabelecer uma rotina e exigir que um colaborador lave o bebedouro daquele animal todos os dias, né? Porque as fazendas acabam sendo propriedades grandes, o funcionário precisa percorrer uma longa distância para chegar até um local onde tem o bebedouro. São vários bebedouros, são muitos animais. Infelizmente, o bebedouro é negligenciado nesse sentido, não é feita essa limpeza com frequência. Então, a gente tenta adaptar o que é possível dentro da rotina ali daquela fazenda. O mais indicado e o correto seria lavar todos os dias, mas quando não é possível lavar todos os dias, então estabelecer um calendário, um dia da semana, dias específicos, em que a lavagem desse bebedouro seja uma prioridade. Assim como a limpeza de comedouros, quando existe ali sobra de alimento, essa sobra tem que ser removida, o comedouro tem que ser limpo para adicionar um novo alimento. O animal, ele tem instinto, ele é extremamente esperto, e a gente vê muitos casos de animais que estão definhando e o proprietário, o gerente da fazenda, fala: não, mas a comida está lá no coxo, a comida está lá, a vaca não está comendo porque não quer. Não é que a vaca não está comendo porque não quer. Muitas das vezes, esse alimento está contaminado, é uma silagem que já está mofada, e o animal vai se recusar a ingerir esse alimento. Simples assim. O animal pode preferir passar fome do que ingerir esse alimento de má qualidade. Então, a remoção ali de resíduos de alimentos é necessário para que a gente consiga fornecer um alimento novo de boa qualidade. Além disso, equipamentos. Cada tipo de produção vai utilizar diferentes tipos de equipamentos, mas aqui eu trouxe um exemplo dos equipamentos de ordenha. Então, nos casos de produção de leite, a gente precisa ter uma atenção
muito grande com os equipamentos de ordenha, por dois motivos. Primeiro, pela sanidade e o bem-estar do animal, e segundo, também pela qualidade do leite do produto que a gente está obtendo e a gente vai vender ali para um laticínio. E quando a gente fala de sanidade do animal, o equipamento de ordenha pode ser o maior causador aí de mastite em vacas quando ele não é limpo e quando não é feita uma manutenção da forma correta. Aquelas borrachas ali da teteira, tudo que envolve equipamento, precisa ser trocado também periodicamente, precisa ser limpo, após todas as ordenhas e antes de todas as ordenhas. Existem detergentes específicos para serem utilizados, como detergente ácido e alcalino, porque não é fácil remover a gordura do leite, e além da gordura, a gente também tem ali um leite que é rico em cálcio e outros minerais, que podem, aos poucos, irem se aglomerando ali, ficando preso nas paredes dos equipamentos, das tubulações da ordenha. Então, essa limpeza tem que ser eficiente para a gente preservar a saúde do animal. E a rotina de limpeza e desinfecção vai mudar sempre de acordo com a espécie. Então, sempre que a gente for trabalhar com uma espécie diferente, com a qual a gente ainda não teve contato anteriormente, é importante nós estudarmos todas as particularidades para entender a necessidade daquele animal e conseguir fazer uma programação de como será feito toda essa limpeza e desinfecção do ambiente. Já em zoológicos, nós continuamos tendo aqui limpezas de recintos, das baias, os locais onde esses animais estão alojados. Nós vamos ter áreas de contato direto, muitas das vezes ali, com as pessoas que estão frequentando esse local, o uso de equipamentos. Lembrando que no zoológico a gente tem diferentes espécies, nós vamos ter muitos animais diferentes, animais que são de origens diferentes, origem geográfica até mesmo diferente. E isso é mais um agravante, porque quando nós temos animais que são de localidades diferentes, aí sim que eles vão ter suas particularidades mais evidenciadas. Aí sim que a gente vai perceber que cada um precisa ser tratado de uma forma, que cada limpeza tem que ser feita de uma forma, que tem alguns produtos e protocolos específicos que eu posso utilizar para um mamífero, mas que eu não vou conseguir utilizar para uma ave, para um réptil. Então, sempre conhecer a anatomia, a fisiologia desse animal, o comportamento desse animal, para entender qual que é a necessidade nesse caso. E lembrando que, como eu já comentei, limpeza é diferente de desinfecção. A limpeza é simplesmente remover resíduos que são visíveis, aquela sujeira visível. Já a desinfecção, a gente tem a desinfecção vai ser uma eliminação ou uma redução, pelo menos, da carga microbiana a níveis seguros, porque muitas das vezes a gente não consegue eliminar 100% dessa carga microbiana que tem ali naquele ambiente, né? Não tem como a gente fazer a limpeza de um chão e garantir que aquele chão está estéril, que a gente conseguiu esterilizar e não tem a presença de nenhum micro-organismo. Mas a gente consegue fazer uma desinfecção para reduzir a carga microbiana a níveis seguros, ou seja, se o meu animal entrar em contato com esse chão ou com um bebedouro, com qualquer equipamento que eu fiz essa desinfecção, o nível de carga microbiana ali é tão baixo que não apresenta nenhum perigo. Esse animal não vai contrair um patógeno e desenvolver uma doença devido a isso. Para isso, a gente utiliza produtos químicos, mas também podemos utilizar métodos físicos, como o calor. Em clínicas veterinárias, é muito comum a autoclavagem dos materiais que precisam ser estéreis para alguns procedimentos mais invasivos, como uma cirurgia ou algo nesse sentido. E já na produção rural, muitas das vezes é utilizada aquelas vassouras de fogo para que a gente passe ali em alguns locais da instalação onde é necessário eliminar de forma mais segura esses micro-organismos contaminantes do ambiente. Vamos lembrar também alguns fundamentos de biosseguridade. A biosseguridade é o conjunto de práticas e medidas estratégicas que visam prevenir a entrada e disseminação de agentes patogênicos. A gente consegue
utilizar para impedir essa entrada e disseminação de agentes patogênicos, a gente consegue utilizar barreiras físicas, químicas e até comportamentais. Então, como barreiras físicas, químicas e comportamentais, aí a gente tem variadas formas, variados protocolos que nós podemos implementar. Como controlar o acesso de pessoas e animais aos espaços. Se eu trabalho numa clínica veterinária e eu tenho uma ala dessa clínica veterinária específica para animais que estão em tratamento, que já estão debilitados, eu não posso permitir que outros animais que são pacientes recém-chegados da clínica, que eu ainda não tenho histórico, que eu ainda não sei se eles possuem qualquer outra doença, que eles passem por esse ambiente, né? Ou pessoas também, não é qualquer pessoa que está visitando a clínica veterinária que pode ter acesso a todos os espaços. O mesmo a gente estende para o caso de uma propriedade rural, de um zoológico, né? Em todos os casos, nós vamos ter áreas de acesso comum, onde nós podemos receber visitantes, e nós vamos ter áreas que somente colaboradores treinados podem ter acesso. Higiene adequada de instalações e equipamentos engloba tudo isso que a gente já comentou sobre limpeza e desinfecção. Estabelecer rotinas seguras de manejo. Então, eu preciso estabelecer um calendário, uma rotina, eu preciso saber o que é feito em cada dia da semana exatamente, para que não haja nenhuma falha nesse processo. Adotar protocolos de monitoramento. Então, eu preciso ter um controle também. Posso controlar por câmeras, eu posso ter controle de acesso por fichas, eu posso fazer isso de diferentes formas. E aqui seria o mais importante de tudo, é ter uma resposta rápida a surtos de doenças. Então, as doenças começam em um animal, muitas das vezes é um animal que não estava ainda no ambiente, ele veio de outro ambiente, entrou na fazenda, entrou no zoológico ou entrou na clínica veterinária e ele apresentava ali um patógeno que pode ser disseminado rapidamente. Então, essa resposta, a gente reconhecer esse animal, identificar esse animal doente, para separar ele do grupo, para evitar um contágio maior, essa resposta, quanto mais rápida, melhor vai ser o nosso resultado. Mais a gente consegue mitigar os problemas que poderiam surgir a partir dessa falha de biosseguridade. Então, hoje em dia, a gente trabalha em todos esses ambientes com os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Esses POPs são protocolos escritos, onde eu tenho ali padronizado uma espécie de passo a passo do que deve ser feito em cada situação. Então, eu posso ter um POP sobre a limpeza e desinfecção de uma baia, por exemplo. Ali eu vou ter o produto que deve ser utilizado, a quantidade desse produto, se ele deve ser diluído, a forma como ele deve ser aplicado, se eu vou precisar esfregar, se não precisa esfregar, o tempo de ação desse produto naquele ambiente. Tudo isso eu vou ter descrito no POP, se eu preciso remover com água depois esse produto, ou se eu só vou secar o ambiente, quanto tempo depois o animal pode voltar àquele lugar onde foi utilizado esse produto. Então, o POP ele é um passo a passo. Eu posso ter um outro POP sobre o que fazer caso eu encontre um animal doente dentro de uma baia com outros animais. Então, quando a gente recebe novos colaboradores, quando a equipe cresce, né, a gente precisa treinar esses colaboradores. Primeiro de tudo, todos os profissionais devem ser treinados, e são os POPs que ajudam muito a gente nesse processo, padronizando todos os procedimentos. Então, tudo que é ensinado para um colaborador, a gente vai ensinar para o outro. Então, todos os profissionais ali daquela fazenda, daquele zoológico, daquele ambiente, foram treinados da mesma forma, de forma padronizada, e sabem como agir em cada uma das situações. Num caso eventual de dúvida, eu preciso ter o POP, esse procedimento operacional padrão, e esse POP ele deve estar impresso ali no ambiente de trabalho, para que, caso o funcionário tenha uma dúvida, ele possa consultar o POP e saber qual é o melhor procedimento. Depois disso, controle de entrada de pessoas, veículos e animais.
Muitas das vezes é inevitável o acesso de pessoas, veículos e animais ali na nossa instalação, mas o que ajuda muito seriam as barreiras físicas, instalação de cercas, então animais silvestres, animais da natureza, do habitat natural de uma região de uma fazenda, por exemplo. Muitos animais silvestres a gente consegue impedir que entre em uma determinada área de produção pelo uso de cercas, uso de pedilúvios e rodolúvios, que são espécies, é um ambiente que faz a sanitização tanto dos pés das pessoas que pisam ali, o pé, a pata do animal que passa por ali também, e os rodolúvios seria para fazer a sanitização de carros, então é ali aspergido uma solução sanitizante em volta de todo o carro, que englobe todos os pneus, para evitar que algum veículo entre na fazenda levando também patógenos. Uso de procedimentos de quarentena e exames. Todas as vezes que um animal chega a um local diferente, então, numa fazenda, quando a gente compra um reprodutor e chega a essa fazenda, num zoológico, quando ele recebe um outro animal resgatado, esse animal ele não pode ser inserido imediatamente no ambiente onde eu já tenho os meus outros animais, porque muitas vezes eu não sei a origem desse animal, eu não sei se ele traz algum patógeno com ele. Então, o ideal é que esse animal fique num ambiente separado, onde ele vai ser avaliado clinicamente, onde a gente vai fazer exames para confirmar que não há nenhum patógeno, não há nenhum risco de contaminação dos demais animais. Esse animal vai permanecer em observação por um período de dias, até que a gente tenha certeza absoluta que ele possa ser misturado ali junto com os outros animais daquele local. Uso de EPIs, então, uso de jalecos, luvas, máscaras, propés, todos esses equipamentos são indispensáveis. E, infelizmente, às vezes na rotina, a gente acaba vendo profissionais que já são profissionais há muitos anos, que acabam desenvolvendo uma certa segurança em realizar um procedimento e, devido a esse excesso de segurança, podem negligenciar também o uso de luva, de máscara. Só que esses EPIs não são dispensáveis, a gente precisa utilizar, independente da nossa habilidade, do nosso tempo de experiência, segurança em fazer um procedimento com o animal, a gente precisa sempre pensar primeiro na nossa proteção e também na proteção do animal. Zonificação das áreas. A gente consegue dividir os ambientes em áreas sujas, áreas limpas e críticas. Dessa forma, a gente sempre sabe em qual ambiente deve tomar mais cuidado ao utilizar qualquer equipamento, em qual ambiente também é mais necessário o uso de EPIs. Quando a gente tem essa zonificação das áreas, facilita bastante o nosso trabalho do dia a dia. Descarte de resíduos. Então, depois de um atendimento clínico, depois de um exame no animal, depois de vários procedimentos, a gente vai ter ali resíduos que podem ser recicláveis, contaminados por biológicos, por algum fluido do animal, e os pérfuro-cortantes. Então, cada tipo de resíduo deve ser descartado da sua forma correta. Eu não posso descartar resíduos contaminados com fluidos biológicos junto com material reciclável e vice-versa. Os perfuro-cortantes eu não posso deixar expostos para que nem eu ou outro colaborador ou até mesmo um animal tenha contato com esse pérfuro cortante e possa também potencialmente aí transmitir alguma doença. E a nossa maior prevenção, que a gente pode citar aqui de maior prevenção, seria a vacinação. Hoje em dia nós temos vacina para diversas doenças aí dos animais, vacinas que conseguem ser extremamente eficientes em prevenir esse contágio dos animais, lembrando que cada região do Brasil vai ter uma indicação de vacinação diferente. Algumas doenças, como raiva, a gente pode ter mais em determinadas localidades do que em outras. E daí, nesse ambiente onde existe um maior número de casos da doença, é mais indicado que a gente faça uso desse tipo de vacina. Durante a disciplina, a gente também viu sobre os sinais de estresse, de dor e desconforto dos animais. E para a gente relembrar,
Alguns sinais são alterações comportamentais, então nada como conhecer o comportamento daquele animal. Quando a gente conhece o comportamento, a gente consegue perceber com maior facilidade um problema. Quando a gente tem o nosso cachorrinho lá na nossa casa e a gente conhece qual que é o comportamento, é um cachorro, né, ativo, é brincalhão, todo mundo que chega em casa ele sai latindo e vai receber na porta. Se de repente um dia esse cachorro acorda mais desanimado, fica mais quieto, a gente já vai desconfiar que tem algum problema, ele pode estar sentindo alguma dor, tem que investigar melhor qual que é a situação. E o mesmo, gente, se aplica para animais de produção, para animais de zoológico, porque é muito fácil a gente conhecer o comportamento de um animal que mora com a gente, que a gente tem contato ali 24 horas. Mas, quando a gente já vai para uma propriedade que eu tenho lá mais de 1.000 cabeças de gado, como que eu vou conhecer de fato o comportamento de cada animal? Então, eu preciso de um conhecimento técnico. Eu preciso, de acordo com a técnica de comportamento de bovinos, saber o que é o normal e o que é o anormal para esses animais. E isso se estende para todas as outras espécies de animais. Então, vocalizações anormais. Os bovinos, por exemplo, são animais que vocalizam. Os cães também vocalizam bastante. Eles gritam, mugem, né? Para tentar avisar de alguma forma que estão sentindo alguma dor, algum desconforto ou estresse. As cabras também, elas acabam vocalizando bastante. Postura corporal do animal. Animal com dor, com estresse, com algum tipo de desconforto, apresenta geralmente uma postura mais rígida e arqueada. O animal pode ficar mais encolhido, então já é um indicativo também. Agressividade ou apatia. Depende muito do animal, lembrando que animais também têm sua própria personalidade. Alguns animais, numa situação de estresse ou desconforto, pode ficar mais quieto, mais retido, enquanto outros animais podem se tornar agressivos. Automutilação ou estereotipias. Então, aves costumam muito fazer automutilação, retirar ali as penas, né? A ave acaba se machucando muito devido a algum estresse do ambiente. E estereotipias são aqueles comportamentos repetitivos. Então, alguns animais começam a andar em círculo, cães e gatos, né, desenvolvem muito costume de lambedura na pata, lambe de forma compulsiva as patas. Um animal chegar próximo de uma parede e parar com a cabeça encostada também pode ser um comportamento. A gente consegue aí observar diversos comportamentos. Recusa alimentar ou sede. Então, também um animal que se alimenta regularmente, a partir do momento em que ele recusa o alimento, a gente tem que desconfiar que alguma coisa não está normal, que algum problema, alguma dor, algum desconforto esse animal está sentindo para recusar aquele alimento. E por último, tremores, respiração e respiração ofegante. Tá? Então, aqui, num caso, quando a gente consegue observar já tremores, respiração ofegante e outros sintomas mais fisiológicos, esse pode ser um sinal de um estresse extremo, de uma dor, de um desconforto que já escalou, provavelmente já é algo crônico, que deve ter uma atenção muito especial. E lembrando que o desconforto nem sempre é óbvio, né? Então, como eu comentei para vocês, alguns animais, como cães, gatos, a gente tem uma maior facilidade de observar esse animal pela fisionomia dele e entender se ele está triste, se ele está feliz, se ele está com dor, se ele está com medo. Então, quando a gente olha para uma imagem como desse animal, desse cão, a gente consegue ver que ele está meio triste, cabisbaixo, a gente já consegue desconfiar que algo de errado está acontecendo. E quando a gente olha para uma ave, aí já é muito mais difícil de fazer esse diagnóstico, né? Porque as aves, as galinhas, os pássaros, os peixes, a gente tem uma série de animais que só pela fisionomia, pelo rosto desse animal, a gente não consegue determinar qual que é o sentimento do animal. Então, conhecer o comportamento natural dessas espécies é importante nesse sentido de diagnosticar algum desconforto. Lembrando que conforto animal envolve outros conceitos, como conforto físico,
Então, o espaço que esse animal tem acesso, o tipo de piso, temperatura. Esse conforto físico é especialmente importante quando nós falamos de animais de produção, então bovino de corte, bovino de leite, caprinos, ovinos, aves, suínos, todos os animais de produção. Muitas das vezes, o que é necessário para esse animal é só espaço. Ele possuir ali um espaço adequado para passar os seus dias, se alimentar, né, e ter uma relação social com os outros animais. Muitas das vezes é somente o espaço que é necessário para esse animal. Depois disso, também conforto térmico. Então, nós sabemos que, principalmente aqui no Brasil, um país tropical, nós temos um grande problema com radiação, com estresse por calor nos animais. Então, é necessário, em muitas regiões, a instalação de algum tipo de ventilação para melhorar esse conforto térmico. Conforto comportamental, então, a liberdade de expressão. Os animais, cada espécie possui um comportamento diferente, e a gente precisa oferecer ali um espaço, uma instalação adequada para que esse animal expresse o seu comportamento, certo? As galinhas, por exemplo, as galinhas têm o hábito de ciscar, então é interessante que eu ofereça um espaço para que ela desempenhe essa atividade natural da espécie. E conforto social, que seria a interação entre animais. Então, algumas espécies são mais sociáveis, elas sentem necessidade de andar em grupos, e outras espécies nem tanto, outras espécies são mais solitárias. Eu preciso conhecer esse comportamento social da espécie para decidir se é uma espécie que eu vou deixar os animais em uma baia conjunta ou eu vou deixar esse animal alojado de forma individual. E sobre os métodos de avaliação de bem-estar, a gente pode citar como um método aí principal e mais importante a observação do comportamento e também o uso de checklists, né? A gente tem que ter ali uma lista de comportamentos que são comportamentos adequados, outros comportamentos que são inadequados, e fazer a observação cotidiana desses animais para entender se esse animal se encontra de forma confortável ou não. A gente também possui algumas escalas de dor e desconforto, então, de acordo com o comportamento, a gente consegue determinar o quanto de dor e desconforto esse animal pode estar sentindo. Avaliação de score corporal. O score corporal está mais ligado com o peso do animal, se esse animal está com sobrepeso, se é um animal obeso, ou se é um animal que está com um peso menor do que deveria, um animal muito magro. Então, a avaliação de score indica para a gente se a nutrição está adequada e se a gente está atendendo às necessidades básicas desse animal. Alguns parâmetros fisiológicos, como frequência cardíaca, frequência respiratória, aferição da temperatura do animal, também pode indicar para a gente algum problema, alguma doença. Indicadores de ambiência, como ruído, ventilação e outros indicadores ali de ambiente, a gente consegue utilizar também medição de temperatura do ambiente, medição da umidade relativa desse ambiente, para saber se a ambiência está atendendo aos requisitos dessa espécie. Registro de rotina e alterações. Então, quando a gente fala de um ambiente onde eu tenho vários colaboradores, também é importante registrar tudo que está sendo feito, tudo que foi alterado, porque muitas das vezes a gente não consegue comunicar isso pessoalmente para o outro colaborador. Então, é importante manter um registro dessa rotina para entender o que está sendo feito e avaliação de interações sociais. Essa avaliação de como o animal está lidando com os outros animais, se está havendo interação, se está havendo algum problema, competição, é extremamente importante para a gente entender o bem-estar e o conforto do animal no ambiente que ele está inserido. Algumas barreiras ao conforto animal seriam uma superlotação e disputas. Então, quando eu tenho em um pequeno ambiente um grande número de animais, existe uma tendência de que alguns animais sejam dominantes, enquanto outros animais sejam submissos. O que acontece é que os dominantes comem mais, eles acabam se alojando no melhor lugar ali do ambiente, enquanto o submisso vai comer menos, vai comer o que sobrou, não vai poder escolher o que fazer, onde ficar. Muitas das vezes existe briga entre esses animais, eles podem se ferir. Então, a superlotação pode ser um problema muito grave. Ruído excessivo, barulho, é extremamente estressante para o animal.
O isolamento social pode ser também um grande problema para animais que são mais sociáveis. Ambientes sujos e mal iluminados, lembrando que a iluminação, o fotoperíodo, vai interferir muito no ciclo circadiano desse animal, vai interferir na produção de hormônios, então afeta toda a fisiologia, toda a reprodução desse meu animal. Altas temperaturas e ausência de ventilação, como a gente já comentou, então, quando eu estou num ambiente de alta temperatura, numa região de alta temperatura, é imprescindível o uso de ventilação para renovação do ar, além de deixar o ambiente mais fresco, essa renovação do ar também retira ali gases tóxicos que ficam acumulados no ambiente. Ambiente sem enriquecimento, então o animal precisa se ocupar fisicamente, mentalmente. Então, alguns enriquecimentos que trabalham mais a parte cognitiva do animal também é bem interessante, para que ele não fique entediado. E diz respeito ao comportamento natural. Então, cada animal tem seu comportamento natural e esse comportamento deve ser priorizado no momento de planejar o ambiente e oferecer conforto. E o manejo humanitário é um manejo que a gente precisa respaldá-lo em ética, técnica e legislação. A gente sabe que existem normas nacionais e internacionais, mas além de normas e seguir regras, a gente precisa desenvolver a técnica de entender a necessidade do animal e a gente também precisa desenvolver a empatia, né? A gente precisa respeitar a vida e o bem-estar daquele animal, independente se é um animal com a finalidade de produzir carne, leite, ou se é um animal pet, a dignidade que a gente oferece para os animais deve ser a mesma em todos os casos, e conscientizar, muitas das vezes, os tutores ou os pecuaristas, né, principalmente pecuaristas, que visam só o lucro, a gente consegue também explicar para esses profissionais que o manejo humanitário também vai favorecer a lucratividade da fazenda. Muitas das vezes, o manejo humanitário é simplesmente reduzir a dor e o sofrimento físico e emocional do animal. Pode ser um ato simples, como cobrir ali, agasalhar um animal no frio, ou o tratamento com um médico veterinário, né, o tratamento para aliviar uma dor, um desconforto desse animal. E também lembrando de rotina. A rotina é o que a gente mais consegue utilizar como aliada para redução de estresse. Todo animal gosta de rotina e a gente precisa estabelecer a rotina de alimentação, de limpeza, de cuidados, tudo que é feito com esse animal, a gente precisa estabelecer uma rotina diária, o momento certo para cada coisa. O animal, além disso, precisa ter acesso a um ambiente seguro e confortável, sempre fazer adaptações graduais quando a gente necessitar fazer algum tipo de mudança nessa rotina, observar os sinais de adaptação, se o animal está se adaptando bem, e o mais importante é a paciência e a técnica do cuidador, do tutor ou do profissional. Existe uma comunicação entre homem e animal, a gente consegue se comunicar com o animal pela leitura da linguagem corporal desse animal, porque o animal não fala, ele não consegue nos dizer em palavras o que ele está sentindo, mas observando o corpo desse animal, o comportamento dele, e tendo o conhecimento técnico, a gente consegue interpretar. E quando nós formos nos dirigir a esse animal, sempre pensar no uso da nossa voz, com um tom, um volume e um ritmo adequado. Assim como um cachorro, um animal, um pet, entende quando a gente grita com ele, os animais de produção, outros animais também entendem. Então, a gente usa toda a nossa voz, a nossa postura corporal, para fazer sempre uma aproximação respeitosa a esse animal e há uma associação positiva, né, quando a gente tem esse contato, promovendo um vínculo de confiança, e isso tudo sempre resulta numa redução do estresse e do desempenho, e uma melhora do desempenho desse animal. Agradeço, aluno, a sua atenção, e agora eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, perguntas ou queiram compartilhar experiências pessoais de vocês sobre esse assunto da disciplina, eu fico agora aqui à disposição. Muito obrigada. Professora, para de compartilhar sua tela, fazendo um favor.
Estou. Ali no chat tem a dúvida da Jéssica. Consegue dar uma olhada? Consegue ler? Quer que eu leia para você? Tô vendo. Professor, é recomendado dar banho nos cães durante o inverno e quais cuidados devemos tomar para garantir o bem-estar deles nesse período? Olha, Jéssica, a gente costuma falar que animal não foi feito para tomar banho, né? Esse hábito de dar banho, de tomar banho, é muito nosso humano, que a gente toma banho diariamente e muitas pessoas acabam querendo também adaptar esse comportamento a animais. O ideal é a gente evitar banho o máximo de tempo possível nos cães, gatos e pets aí no geral. Só que quando é necessário dar banho, a gente pode dar um banho aí a cada 30, 40 dias, sem problemas. O maior cuidado agora no inverno com o banho seria fazer a secagem correta desse animal. Porque se a gente dá o banho, o animal fica com o pelo um pouco úmido, o grande problema é o crescimento de fungos. Então, aí às vezes o cachorro depois ainda coloca uma roupinha, fica lá na cobertinha e fica úmido. Quando a gente junta daí a umidade com esse calor do corpo do animal, cresce fungos, aí cai pelo e a gente depois precisa fazer um tratamento tópico. Então, é claro que também o problema do inverno do frio é importante, né? Se for dar banho, a gente usa preferencialmente aí a água aquecida e não uma água gelada de torneira, mas atenção sempre também para secar totalmente esse animal depois do banho. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida? Mais alguma coisa aqui para mandar para a professora? Aproveitar esse finalzinho dessa aula. Nenhuma dúvida, nenhuma experiência para ser compartilhada? Imagina, Jéssica, por nada. Bom, professora, acredito que seja isso. Eu queria agradecer a sua participação nessa disciplina, nessas aulas conceituais, nessas atividades elaboradas e nessa aula ao vivo maravilhosa que veio só para agregar no conhecimento dos alunos. Eu que agradeço você, professora, agradeço os alunos também pela atenção e foi um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a professora Bruna ela vai se despedir agora aqui com essa aula ao vivo. Vocês continuam com as atividades para serem realizadas. Essa aula vai ficar gravada para vocês, podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Além disso, tem as aulas conceituais. E é isso, a gente vai se despedindo por aqui. Um abraço para vocês e qualquer dúvida, mandem lá no Fale com o Mediador. Certo, pessoal, obrigada pela atenção e bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.